Olá, irmãos, tudo bem? Hoje eu preciso trazer para os irmãos a necessidade de um assunto muito importante. Quanto nós devemos ofertar em dinheiro para Deus? É a nossa oferta, né? Nas igrejas, eles pedem oferta. Ah, nós precisamos ofertar? Bom, o dinheiro, irmãos, ele é muito importante na nossa vida. Por quê? Porque ele é a instrumentalização de Deus para o nosso sustento, para nós trabalhar, nos sustentar e ajudar a obra de Deus. Nós vimos em 2 vídeos passados, que eu vou deixar nos comentários, sobre a mentira do dízimo. O crente ele não pode dar dízimo porque o dízimo veio antes da lei e foi acrescentada a lei. Então alguns pastores, muitos são bem intencionados, não estão de má fé. Nós devemos ter um coração puro, uma fé não fingida. Eles têm um coração puro e uma fé não fingida. E devemos ter a consciência sã, mas a consciência deles é enferma pelo ambiente que eles nasceram em Deus. A denominação que eles nasceram contaminou eles. Com o tempo, o Espírito Santo vai mostrar. Aí eles vão ter que tomar a decisão de abandonar essa prática, senão eles vão contaminar o coração deles. Coração puro, fé não fingida, vão contaminar a fé dele porque vai ser fingida e o coração vai ser impuro. Enquanto a gente não sabe, Deus, ele entende, mas depois que soubermos, daremos conta. Então, pegar versículos do Velho Testamento, da Velha Aliança, antes da lei, para dizer que tem que dar o dízimo, porque antes da lei já dava. Antes da lei, Jacó casou com mais de uma esposa. Abraão, Davi teve mais de uma esposa. Ele cometeu adultério com Betseba, mas antes de Betseba ele já era casado com mais de uma esposa. Deus permitia e incluiu na lei a possibilidade de divórcio e novo casamento. Tudo isso é na lei. Na graça nós não temos essa doutrina. Nós só podemos casar com uma esposa. Teve um irmão, inclusive, que ele é casado e ele estava muito afeiçoado por outra mulher, ele queria ficar com as duas, usando a Bíblia. Você deve achar isso uma loucura, né? Mas por que eu uso a Bíblia para justificar o dízimo? Também é uma loucura. Eu não posso dar o dízimo, irmãos. Dar dízimo, circuncidar, guardar sábado, casar com mais de uma mulher, estava antes da lei e tantas outras coisas. Estava antes da lei de Moisés, antes da instituição religiosa judaica ser criada. Mas não quer dizer que é permitido hoje na graça. Agora, nós devemos ofertar, como nós falamos no vídeo sobre o dízimo, mas quanto eu devo dar de oferta, irmãos? Quanto? E para que serve essa oferta, irmãos? Infelizmente, a maioria de nós é apegado ao dinheiro e não sabe, não admite, inclusive dá o dízimo para receber bênção, para proteger as suas finanças, fazendo uma barganha com Deus. O sangue de Cristo cobriu tudo da lei, irmãos, tudo. Inclusive as bênçãos de Deus, que hoje não são materiais, são espirituais. Hoje Deus nos promete o de comer e o de vestir. Tendo isso, estejais contente. Os que querem ficar ali rico caem em grandes ciladas. 1 Timóteo 6,6, Mateus capítulo de número 6. Vamos para a oferta então. Trouxe apenas um pano de fundo sobre o dízimo. Vou deixar nos comentários os 2 vídeos sobre o dízimo. Oferta, irmãos. Quanto eu devo dar de oferta? E nós temos que ter cuidado, porque inconscientemente nós reverenciamos ou prestamos algum tipo de culto de avareza ao dinheiro. Precisamos ter esse cuidado, irmãos. Isso é muito importante para o nosso coração ser totalmente de Deus, inclusive nas finanças. Trabalhos que nós estamos, Deus muitas vezes não quer, só que a gente tem medo de largar. Eu tenho exemplo disso na minha volta aqui, de pessoas que largaram trabalho, abre aspas, ministério pastoral e tantas outras coisas que não era da vontade de Deus. Em algum grau, todos nós, em algum momento da nossa caminhada, somos contaminados pelo medo, pela insegurança e buscamos segurança no dinheiro. E daí surgem tantos enganadores. Por isso que fala a carta a Timóteo, né?
farão da vossa fé negócio. Negócio lucrativo ainda, irmãos. Mas por quê? Porque essa fé é misturada com medo. Avareza, idolatria, culto ao dinheiro. Não podeis amar a Deus e ao dinheiro, né? Então o dízimo, ele não pode ser dado hoje, nem guardar o sábado, nem circuncisão, nem casar com mais de uma mulher. Não é porque está antes da lei de Moisés que não foi justificado em Cristo. Tudo isso foi justificado em Cristo. Qual doutrina devemos seguir hoje? O apóstolo Paulo nos dá as doutrinas práticas nas cartas para a igreja. Então Jesus veio para os judeus, implantou o comportamento perfeito no corpo humano, que nenhum homem conseguiu. Então ele conseguiu ser perfeito, guardar toda a lei, ser perfeito, amar a Deus acima da lei, não foi legalista. Ele não guardou a lei de forma legalista. Os judeus o rejeitaram, ele morreu, o sangue dele alcançou os gentios, que somos nós, e aí ele usou os apóstolos para trazer a doutrina para a igreja. Tanto doutrina espiritual subjetiva e também moral, por apóstolos como João, Pedro, nas suas cartas, como doutrina da vida prática, com quem o crente deve casar, com quem o crente deve fazer negócio, como ele deve cuidar dos filhos, os impostos ele deve pagar ou não. Tudo isso não está na fala de Jesus nos evangelhos. Claramente. O crente pode fazer sociedade com incrédulos? Não está lá. A prática da normativa com os filhos, marido e mulher, essa doutrina prática, o Senhor Jesus traz através dos apóstolos. Playlist dos apóstolos aí no canal, que é quem traz a doutrina escrita para nós. Então vamos ver a oferta, irmãos. Vou fazer 2 vídeos curtos sobre a importância de ofertar, e todos nós temos algum apego em algum grau ou alguma época da nossa vida ao dinheiro, irmãos. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo desculpa, irmãos. 8. Irmãos, queremos que vocês saibam que a graça de Deus tem feito as igrejas da província da Macedônia. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele está dizendo o que a graça de Deus alcançou no coração de outras igrejas, para eles se ligarem, ó. Assim como foi lá, agora vocês têm que fazer igual. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições por qual têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Então os irmãos da Macedônia eram muito pobres, estavam passando muitas dificuldades, mas eles deram ofertas com grande generosidade. É o espírito que estava em Zaqueu, que devolveu o que tinha roubado 4 vezes mais, e ainda deu a metade para os pobres. Diferente do jovem rico que o Senhor Jesus pediu para ele dar tudo, ele não quis dar nada. E Zaqueu, Jesus não pediu nada, ele quis dar tudo. É o espírito da graça que estava na mulher que deu só 2 moedas, e Jesus disse: todos esses deram muitas moedas, mas estava sobrando. Essa mulher deu tudo que tinha. Então esse mesmo Espírito Santo está neles aqui agora, que mesmo sendo pobre ofertaram muito. Os irmãos dali, tendo sido provados por aflições, mas estavam com muita alegria. E foi tanta essa alegria que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda a boa vontade, pediram com insistência que os deixasse participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e insistiram nisso. Houve uma grande perseguição na Judéia, muitos irmãos perderam emprego, foram expulsos dos seus trabalhos. Então os irmãos da Macedônia, sendo pobre, tendo pouco, quiseram tirar desse pouco, ficar basicamente sem nada, e insistiram para ajudar os irmãos que estavam ainda mais pobres que eles, irmãos. Então eles não deram o que estava sobrando, irmãos. Então, quando eu digo que dar o dízimo é errado, não é por avareza, é porque é errado.
Porque nós, os cristãos, damos muito mais do que o dízimo. Nós damos a vida toda para Deus. Nós, os verdadeiros cristãos que andamos em espírito e verdade. E muitos cristãos que são dizimistas, por lei, aprenderam dos seus pastores que é obrigado a dar o dízimo, senão vão ser amaldiçoados. Eles são irmãos sinceros. Só estão enganados. Com o tempo, Deus vai mostrar para eles, né? Muitos, mas muitos não. Muitos têm o líder que merece, vamos dizer assim. Então, veja, irmãos. Só nesses versículos aqui, vou ler de novo, então. E nós encerramos esse vídeo. Que eu vou fazer 2 sobre oferta, né? Verso 2. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, por qual têm passado. Mas a alegria deles foi tanta, quando nós estamos em comunhão com o Espírito, em santidade, o Espírito Santo se manifesta em nós, a nossa alma recebe a alegria do Espírito que ela busca no mundo, no dinheiro, na Netflix, maratonar Netflix, domingo à tarde, maratonar feed de Facebook, tudo isso é vazio da alma. Falta uma completação do Espírito, falta um relacionamento com o Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito, a gente não faz essas coisas. A gente vive na alegria do Espírito, em comunhão com os irmãos, preocupado com os irmãos, preocupado com a obra do Senhor, alegres, preocupado com as pessoas perdidas, alegres no Espírito. O nosso entretenimento são coisas naturais, olhar a natureza, olhar os animais, tomar um chimarrão, comer uma pipoca, se reunir com aqueles que adoram ao Senhor. Esse é o nosso entretenimento. Não é filme, tiro, porrada e bomba, sensualidade, nada disso, irmãos. Então, eles, cheios do Espírito de Deus, cheios de alegria, passando muitas necessidades. Verso 3. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e muito mais, e com toda a boa vontade, pediram com insistência que os deixasse participar da ajuda para o povo de Deus na Judéia. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram a si mesmo ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós. De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial. Então, os irmãos da Macedônia iniciaram voluntariamente uma oferta. Tito foi lá recolher essa oferta. E agora o apóstolo Paulo está dando esse testemunho para os irmãos de Corinto se ligarem e completar esse trabalho, porque a igreja de Corinto era rica. Então, por mais que os irmãos de... me fugiu aqui o nome, a província que eles eram, Macedônia, dessem muito mais do que podiam, num certo sentido, era pouco porque eles eram pobres. Então, Paulo está dizendo, né? Vocês estão entendendo a situação aqui? Vocês estão vendo? E esperamos que Tito vá até vocês e vocês completem essa obra. Porque vocês têm muito mais do que eles. Se vocês der o que está sobrando, já chega para ajudar os irmãos da Judéia. Então, quanto que a gente deve dar de oferta, irmãos? Depende, irmãos. É de cada um. É do quanto o Espírito vai mover. Mas, no exemplo prático aqui, os irmãos da Macedônia deram muito mais do que podiam, irmãos. Muito mais. Claro que eles não ficaram sem comer, sem pagar a luz, né? Não dá para tirar do que não é nosso para dar para os outros, né, irmãos? Que nem ensina a Igreja Universal de Satanás. Vende a tua casa, dá para a igreja. Não paga o aluguel esse mês, dá para a igreja que Deus vai te devolver 10 vezes mais. Cada um é enganado pela sua própria cobiça, que o atrai e seduz. Então eles deram mais do que podiam, porque ficaram sem reserva nenhuma, mas não deixaram de pagar a luz, o aluguel, não tiraram dos outros, tiraram de si mesmo. E era para os irmãos de Corinto que tinham mais e eram carnais na primeira carta que o apóstolo Paulo mandou para eles. Agora na segunda eles já estão mais corrigidos, já foram disciplinados pelo Senhor, já estão melhorados. Ainda falta muito, né, para Deus tratar com eles nesse período que está acontecendo essa história. O apóstolo Paulo fala, ó, tô contando isso aqui para vocês. Vocês estão entendendo? Então, quando Tito for até vocês, ajudem. E depois nós vamos entender no próximo vídeo qual foi a ajuda que eles deram, irmãos, financeiramente.
Para que serve a oferta? Para ajudar os irmãos necessitados, irmãos. Não é para templo. Não é para templo, irmãos. É para ajudar irmãos necessitados. Templo não existe, irmãos. O templo cristão passou a existir a partir do 3º para o 4º século. Quando a igreja passou de ser perseguida, que ela se reunia em casas, como a gente vai ver em todas as cartas, a igreja que está na casa da irmã Evódia, a igreja que está reunida na casa do irmão Siquém, começava a vir muita gente na casa do irmão Siquém, então os irmãos se combinavam. Ah, tu mora onde? Ah, eu moro... ah, nós também moramos, então vamos se reunir na nossa casa. Aí aqueles irmãos faziam uma outra congregação na casa deles. Sempre era em casa. Para que pagar aluguel de templo, construir mega templos? Então as igrejas eram em casa, na casa de um irmão. Essa era a oferta que o irmão dava, entregava a casa dele para a reunião da igreja. Depois que o Império Romano parou de perseguir os cristãos, que veio a permissão legal para que eles adorassem, e depois a proibição de qualquer outro Deus, só o Deus dos cristãos podia ser adorado, aí a igreja começou a casar com o Estado, a ficar amiga do mundo, atrair Jesus com o mundo. E aí começou os primeiros templos que foram católicos. Esses templos foram uma mistura do mundo, dos templos pagãos, dos deuses desse mundo, com o templo judaico, porque o cristianismo nunca teve tempo para copiar. E depois as igrejas protestantes, que protestaram o catolicismo, fizeram seus templos baseados nos templos católicos, que é uma base de templos pagãos misturado com o templo judaico. E os ritos judaicos ali de clero, leigos, etc, né? Mas isso é outro assunto. Só para os irmãos entenderem que oferta não é para pagar templo. Oferta é para ajudar os irmãos. E pode os irmãos se reunirem e alugar um templo. Porque os irmãos daquela congregação entrarem como um acordo e tenham o recurso para alugar um prédio, né? Para ficar mais acomodado os irmãos ali. Não tem problema nenhum. Mas não é o templo, a casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqueles irmãos reunidos ali para adorar o Senhor. Mas isso, volto a dizer, é outro assunto. Então, para que serve a oferta aqui na Bíblia Sagrada, para quem ama o Senhor Jesus? Para ajudar os irmãos em necessidade. As viúvas, que naquele tempo não tinham aposentadoria, hoje tem. Os pobres, os órfãos, para isso que serve a oferta. Para ajudar o corpo de Cristo, que somos nós. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o nosso cabeça, não é o templo. Não existe templo para a igreja. A igreja não tem templo, não existe isso na Bíblia. A igreja se reúne em uma casa ou um prédio. Tem irmãos que têm vários prédios comerciais e cedem um para a igreja. Mas não é a igreja do irmão tal, fundada e tal. A igreja do Senhor Jesus foi fundada no ano 30, por ele próprio. E nasceu, ela foi fundada ali, mas ela foi pré-fundada no ano 30 por ele mesmo, que diz: sobre essa pedra, se sobre essa palavra edificarei a minha igreja, verbo futuro. Ela nasce em Atos dos Apóstolos. E começa a se reunir na casa dos irmãos. Ia evangelizar no templo judeus, mas a evangelização é em todo que é lugar. Pode ficar na porta da igreja católica evangelizando. Quem não está salvo, quem for saindo e não é salvo, você evangeliza. Então a oferta é para ajudar os irmãos. Os irmãos da Macedônia voluntariamente disseram para o apóstolo Paulo: nós queremos ajudar os irmãos de Tessalônica. Nós queremos ajudar. Nós vamos fazer o que a gente puder, tirar de onde a gente não tem, e vai ajudar os irmãos. E o apóstolo Paulo passa isso para os irmãos de Corinto. Leia o texto, capítulo 1 até o verso 4 de novo, do capítulo 8, verso 1 ao 4, de 2 Coríntios 8, que nós acabamos de ler. E então ele passa isso para os irmãos de Corinto que estavam saindo da vida carnal para uma vida espiritual. Não era nem para falar isso, era para eles se prontificar a fazer. E aí eles iriam completar para suprir a necessidade dos irmãos. Então é para isso que serve a oferta.
E a quantidade que cada um de nós vai ofertar vai depender do amor que a gente tem no coração. Quanto mais amor a gente tem, mais a gente oferta. Muito mais de 10%, irmãos, muito mais. Só que às vezes a gente só pode ofertar 5, mesmo tendo muito amor. Então vai de como o irmão tá, se o irmão tá trabalhando, tá desempregado, tá com saúde, tá doente, etc. Então no próximo vídeo a gente continua esse assunto sobre a oferta e quanto nós devemos ofertar.